Este é um conto original criado pela autora Lívia Ladoni. Feito especialmente para esse canal de audiobook e é proibido a republicação desse conteúdo. Prólogo. Era uma vez, nas profundezas da Antares, uma terra envolta em segredos e sombras, onde o passado ecoava e o presente se mesclava com a história esquecida. Lendas eram tecidas entre as árvores antigas e os rios murmurantes, e uma maldição pairava sobre o príncipe Ethan. Ethan, o príncipe marcado pela maldição, era uma sombra que vagava pela floresta, condenado a ser parte dela, condenado a ser um eco do que já foi. Seus olhos, outrora brilhantes, eram agora uma névoa sombria que capturava a alma de quem ousasse adentrar a floresta proibida. Mas, nem sempre foi assim, e é por isso que agora Ethan irá contar sua história. Capítulo 1. É isso que você deseja, Évoro? Tem certeza de que não vai se arrepender depois? Perguntei ao meu irmão primogênito e em breve rei de Antares. Eu tentei manter minha voz firme, mas a tristeza e a ira transbordavam em cada palavra. Porque seria amanhã que eu o veria casado com Madalene, a mulher que me fez viver uma paixão inesquecível, a que roubava meu coração todos os dias e desconcertava meu raciocínio e despertava em mim algo bom e assustador. Treinávamos a sós, no centro de treinamento a céu aberto do exército do nosso reino, e o pôr do sol era testemunha. Apenas o barulho do contrito de nossas espadas gritavam mais do que meus próprios pensamentos. Você e seus medos de compromisso sério, não é, meu irmãozinho Ethan? Temos 10 anos de diferença de idade, mas não me lembro de ser tão medroso assim em sua idade. E por que implica tanto com a minha noiva? Eu acho que ao invés de passar noites aproveitando a vida devassa, que não vai te trazer nenhum futuro, deveria encontrar também uma mulher para amar. Sem falar que Madalene trará uma estabilidade para nosso reino. O acordo foi feito antes mesmo de você nascer entre nosso pai. O fardo não pode continuar consumindo a nossa rainha-mãe. Eu preciso exercer meu chamado, e também não quero morrer só sem ter construído uma linhagem. Dei uma risada ao escutar a resposta de meu irmão mais velho. Mal sabia ele que conheci Madalene em meio à minha vida devassa entre as paredes secretas desse palácio, que eu duvida muito que ele conhecesse. Bom, Vossa Majestade. Quem sou eu perto de um rei que com mais 10 anos de experiências, do que eu não é? Évoro percebeu naquele momento, me desequilibrou e apontou a espada em meio peito. Mas, eu não admitindo a fúria que vivia dentro de mim acumulada durante anos, em muitos aspectos da vida. Não me dei por contentado. E me ergui tão rápido que ele ficou surpreso, e agora era ele quem caia no chão. Um filete de sangue saia de seu rosto, e foi quando percebi que eu não poderia estragar nossa irmandade por causa de uma mulher, mas o que fazer se já era tarde demais? Eu joguei a espada no chão e ofereci a minha mão, e ele aceitou e se levantou. E me inspecionou muito, mas muito, desconfiado, e seu semblante amigável se transformou em ameaçador. Se está alimentando algum tipo de sentimento com Madalene, esqueça. Eu não sou bobo, eu vejo a forma como a encara, como se ela fosse uma presa. Você não a ama, Ethan, só está fascinado e desafiado por algo que está destinado a ser meu, por direito. E também odeia quando as mulheres te ignoram, não é? Acha mesmo que o mundo gira somente à sua volta? Nem para mim, que me tornarei oficialmente rei com essa união, tenho o mundo aos meus pés. Quem dirá, você? Cuidado, irmãozinho, algumas coisas merecem nunca serem vividas. Se tentar alguma aventura sua com ela, isso será traição. E eu tento muito tapar meus ouvidos para não te punir, mas se algo for além, eu não perdoarei. A lei é antes de um rei, e não um rei antes da lei. O encarei com fúria, mas não pronunciei mais nada. Ele estava certo, por mais que eu sempre odiava quando alguém estava mais certo do que eu. Sua sensatez era o que eu mais detestava,
porque enquanto eu agia pelos meus impulsos, ele em silêncio resolvia situações ou mesmo criava guerras. Sempre costumei a dizer que eu tinha tudo o que ele sempre quis. O poder de ser livre de obrigações elevadas da monarquia, e a única coisa que eu invejava nele era sua visibilidade e voz escutada. Coisa que nunca tive dentro daquele palácio nem pela minha própria família. Na verdade, que se dane esse poder, porque a única coisa que eu mais desejava naquele momento era só poder ter a sensação pelo menos um dia de como é se casar com a mulher da sua vida. A noite havia caído entre o reino de Antares, os preparativos para o casamento estavam fluindo tudo perfeitamente. Eu caminhava como se alguém me empurrasse para comparecer a um velório. E ia até o jardim de labirinto do palácio, e um local mais afastado fui em direção ao lago. Ethan, só estou fazendo o que precisa ser feito. Eu não amo seu irmão, não sei se conseguirei amá-lo algum dia. Não acho sensato continuarmos nos falando depois de amanhã. Você precisa encontrar outro lugar para ficar. Ao ouvir sua voz, senti-me desconcertado e com um sorriso no rosto, me aproximei dela sem antes mesmo analisar se havia alguém por perto. Me expulsando da minha própria casa? Ou do seu coração? Por quê? Por que não aceitou fugir comigo? Depois que se casar com ele, nunca mais terá o privilégio de nossos lábios se encostarem e nem nossos corpos se unirão mais. Não resisti, e a tomei pelos braços e a beijei como se aquele fosse o último dia de minha vida. Ela correspondeu aos meus atos e suas mãos estranhamente geladas percorriam a minha nuca, provocando cada partícula do meu corpo, enquanto nosso beijo se intensificava. Madalenette me empurrou e deu uma risada. Ethan, agora, aproveite seus últimos dias nesse palácio, porque esse foi a última vez que tivemos algo. Não podemos continuar com isso. Não posso voltar atrás. Nossas lembranças podem ser sua companhia ou tormento, não sei. Mas, depende de como você irá se sair. Tem pessoas que estão se aproximando, eu vou embora. E por favor, não me siga, não mande recado para minhas servas e não visite meus aposentos. Fiquei furioso pela calma dela, parecia que todo esse tempo eu só fui um passatempo em seu caminho. Eu sei que em minha vida já parti diversos corações, mesmo nunca sendo a minha intenção. Talvez a deusa das mulheres me castigassem pelo meu passado. Pois, agora por uma mulher eu sofria pela primeira vez. Dia seguinte. As paredes do palácio ecoavam com a pompa do evento, enquanto eu sentia meu mundo desmoronar. Caminhei pelos corredores ornamentados, minhas pegadas ecoando na pedra fria. Em meu próprio refúgio, a biblioteca antiga do palácio, tentava encontrar solace em meio aos livros e pergaminhos empoeirados. Ainda assim, não conseguia escapar da dor que queimava dentro de mim. Aquela cerimônia havia rompido vínculos, traído laços que pensei serem inquebráveis. Madalene, agora rainha, governava não só o reino, mas também o meu coração. O reflexo no espelho embaçado me mostrava um homem enfraquecido pela desilusão. Eu realmente não poderia mais ficar naquele lugar, precisava seguir em frente, mesmo não sabendo pela primeira vez como fazer isso. Mandei arrumar as minhas coisas e preparar as carruagens, irei para outro país. Ou por que ainda está me olhando? Vá logo. Eu sei por que ele estava me olhando, porque tinham várias taças quebradas e livros jogados. Descontei toda a minha raiva naquele lugar de paz que não tinha nada a ver com minhas desilusões. Sim, Vossa Alteza, eu irei. Falou o homem. Entre sombras e enganos. Enquanto me despedia de cada lugar daquele palácio e procurava pela rainha-mãe. Fui testemunha de um jogo de sombras e enganos, um intrincado enredo que se desenrolou nos salões do palácio enquanto a noite caía. Madalene, agora rainha, escondia segredos sombrios sob seu sorriso radiante. E foi numa noite enevoada que descobri sua verdadeira face. Caminhando pelas passagens labirínticas do palácio, vislumbrei sua traição. Madalene estava reunida num salão oculto com uma figura enigmática, envolta em uma capa negra e com uma voz profunda e rouca. Ela deveria estar se preparando para viajar com o rei Évoro para sua lua de mel. Mas, não estava. E aquilo me intrigou e me instigou a ir mais a fundo e bisbilhotar a conversa. A preparação está em curso, Majestade.
O rei será uma peça removida do tabuleiro antes que perceba, respondeu a figura encapuzada, sua voz cortante como lâmina. Meu coração disparou de fúria ao perceber as intenções sombrias que permeavam aquele encontro. Eles planejavam a morte do rei Évoro para satisfazer seus próprios desígnios nefastos. Não apenas pela ganância do poder, mas para desencadear uma guerra entre os reinos. Você está disposta a iniciar uma guerra? Colocar todo o reino em perigo? Questionei, emergindo das sombras e encarando Madalene com olhos cheios de dor e descrença. Ela virou-se para mim, seu olhar brilhando com um mal insondável e disse: Ethan, você viu mais do que deveria. Eu não vou perder meu tempo explicando as minhas justificativas para o que precisa ser feito. Apesar de ser apaixonada no que você me proporcionou, a beleza que me inspirou, o fogo que me fortaleceu, eu não poderia te amar. Eu nunca te amei, você foi um coadjuvante interessante. Esse corpo é apenas uma réplica, você se apaixonou por alguém que nem existe mais. Traidora! Maldita! Por quê? Por que essa loucura? Com toda a fúria, cravei minhas mãos em seu pescoço. Eu poderia destruir a vida dela naquele momento, mas algo dentro de mim impedia. Fui tomado pela amargura e pela desilusão. Antes que pudesse articular mais palavras, um estrondo ecoou no salão. Madalene, com um sorriso sinistro mesmo sendo enforcada pela minha raiva, lançou um feitiço ancestral em minha direção, invocando uma maldição que me aprisionaria entre o limbo do tempo. Uma dor lancinante percorreu meu ser enquanto me via imerso na escuridão. Sentia-me despedaçado, dilacerado por forças além da compreensão humana. A partir desse momento, tornei-me uma sombra da floresta, um espectro condenado a sobreviver da essência dos seres vivos, preso entre passado e futuro. Foi ali que entendi que Madalene era uma feiticeira e seus aliados eram os espíritos da escuridão. A minha força humana não iria conseguir derrotá-la. Nem mesmo um exército, a única coisa que poderia derrotá-la, seria uma força tão sobrenatural quanto a dela. Entre sombras e enganos. O eco das minhas palavras mal tinha se dissipado quando Madalene se virou para mim, seu olhar ardiloso transbordando de uma determinação implacável. Era como se o próprio ar à nossa volta congelasse, pressagiando a tempestade iminente. Ethan, meu querido príncipe, seus olhos revelam a ingenuidade daqueles que não veem além da superfície. Você se interpõe entre mim e meu destino, entre a luz que almejo. Seu fim se aproxima, disse ela, cada sílaba pesada como o próprio destino. As sombras ao nosso redor pareciam ganhar vida própria, dançando e ondulando, como se o tecido do mundo estivesse se despedaçando sob o peso da magia ancestral. Madalene ergueu as mãos com um gesto teatral, como se regesse uma sinfonia de poder e destruição. A energia mística se concentrou ao redor dela, envolvendo-a numa aura sinistra. Seus olhos, antes luminosos, brilhavam agora com uma luz distorcida e nefasta, refletindo a malignidade de seus desígnios. Entre a névoa do tempo e a sombra da eternidade, tu, Ethan, serás condenado. Teu ser se diluirá entre os véus do passado e do porvir, preso na teia do tempo, um espectro atormentado pela própria existência. Cada palavra que escapava de seus lábios era como uma sentença que ecoava nos recantos mais profundos da Antares. O ar parecia pesar mais, carregado com a essência de um encantamento que selaria meu destino. Então, num lampejo de dor excruciante, fui envolvido por um vórtice de escuridão, sentindo-me dilacerado e fragmentado pela força implacável do feitiço. Era como se meu ser fosse despedaçado e dispersado pelos confins do tempo, uma angústia dilacerante que me consumia até a última centelha de vida. E, naquele instante, fui lançado ao limbo entre passado e futuro, uma sombra amaldiçoada condenada à penumbra eterna da floresta, preso num ciclo de tormento e solidão. Esse conto terá continuação. Se inscreva no canal, ative o sininho e em breve receberá novos capítulos.